A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Maravilha. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 é o capítulo. E eu quero ler com vocês o versículo 2 e 3. Aí vamos dar um salto aqui para o versículo 6. O 2 e o 3, o 4. Vamos ler aqui, vamos ler. Que não vos movai facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Vamos para o versículo 6. Agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Vamos titular o assunto aqui dessa noite. A volta de Cristo e há um que o detém. Que o detém a manifestação total do anticristo. O assunto aqui nessa noite, para os irmãos que estão entrando aqui no Face, aqui no YouTube, é um assunto muito bom. Ele pouco pregado, pelos pastores, mas é uma mensagem para os dias que nós estamos. Eu vejo aqui nas redes sociais muitos vídeos. As pessoas acham de telefonar na hora que nós estamos ministrando. É claro que quem está lá do outro lado não sabe. No Face aqui já. Bem, é um assunto, é uma mensagem que ela é importantíssima para a igreja e que poucas lideranças estão falando sobre o assunto. Aqui nas redes sociais a gente vê sempre os vídeos dos irmãos falando do anticristo. O fulano de tal é o anticristo. O Beltrano é o anticristo. E assim se dividem as opiniões. Mas eu quero falar nessa noite, baseado nas Escrituras, com relação a esse assunto do anticristo. Nós sabemos, igreja, que o espírito do anticristo opera no mundo. É o que diz a Bíblia. Isso desde quando ele entrou no mundo. Pronto. Quando foi que ele entrou no mundo? Quando foi? Na desobediência do primeiro homem, Adão. Pronto. Desde essa época que o espírito do anticristo já está no mundo. Depois, na sexta dispensação, os apóstolos abordou o assunto, João Evangelista abordou o assunto, Paulo também falou sobre o assunto. Que esse espírito já opera no mundo. Ele será destruído um dia, pelo sopro de Deus, mas isso ainda não aconteceu. Ele ainda continua no mundo. Então vamos lá.
Paulo está falando aqui para a igreja. Já havia muitos irmãos que já não acreditavam mais na vida de Cristo. Porque surgiu o pregador dizendo que Cristo, ou que a ressurreição, já era uma coisa passada. E esses pregadores conseguiu, com suas mensagens, entrar na mente de muitas pessoas, de muitos crentes. De forma que muitos crentes já não tinham mais aquela alegria da volta de Cristo para arrebatar a igreja. Muitos deles já diziam que Cristo, ou que a ressurreição, já era uma coisa passada. Esses pregadores encontraram base para pregar isso onde? Talvez seja uma pergunta do meu irmão, da minha irmã. Quando você estuda o capítulo 27 de Mateus, você vai estudando a ressurreição de Jesus, diz a Bíblia que quando ele deu o brado na cruz, muitos corpos de santo foram vistos pelos seus familiares. Então, no brado de Cristo na cruz, ocorreu aqui uma ressurreição, onde muitos santos, muitos judeus, muitos homens de Deus se apresentaram aos seus irmãos. E irmãos tiveram conhecimento, conheceram. Então, a partir dessa data, muitos pregadores da época, eles se apoiavam em cima disso, dizendo que a ressurreição, pastor irmão Paulo, já era uma coisa passada. Também aqui, igreja, que nós precisamos que vigiar muito, mas muito. Bem, Paulo se converteu lá, deixa me ver. Quando Paulo se converteu, o evangelho já estava bem pregado em Jerusalém, Israel. Pedro já tinha pregado, já estava pregando, quando vem a conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos a perseguição do Saulo de Tarso contra a igreja, e no capítulo 9 nós temos o perseguidor sendo perseguido, ou seja, Paulo, Saulo de Tarso, sendo perseguido agora por amor ao evangelho. Então, Paulo morreu nos anos 60. Paulo está dizendo aqui para os irmãos que a volta de Cristo não estava perto. Eu vou mostrar para os irmãos. A volta de Cristo não está perto. Não está. É o que Paulo está mencionando. Veja aí. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não será assim. Sei que antes vem a apostasia, se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, e se opõe contra tudo que se chama Deus e se adora. Isso no versículo 3, paz do Senhor. Olha o versículo 2 aí, ó. Que não vos movai facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbei. Olha, nem vos perturbei. Versículo de número 2. Quer por espírito, é a primeira coisa que ele enfatiza aqui, ó. Deixa eu me ver aqui. A primeira coisa que Paulo enfatiza aqui, irmão. Ó, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Olha, ó. Paulo aconselha na igreja. Ele está dizendo que Cristo não estava tão perto de vir, não. Ora, Jesus estava o quê? Estava o quê? Vejamos aqui. Jesus talvez não tivesse nem com, deixa eu ver aqui, com 30 anos, 20 anos, não estava nem com 20 anos, que Jesus tinha ressuscitado e tinha ido ao assunto ao céu. Ele não podia vir logo para arrebatar a igreja, não. O assunto hoje é bom, viu, irmão? Nós vamos dar uma mergulhada aqui, viu? Bem, mas alguns pregadores já diziam, não, ele já veio. A ressurreição não é uma coisa passada. Já outros irmãos já não tinham tanta confiança na ressurreição, já não acreditava mais. Quando morria alguém da família, estava lá todo mundo chorando, desesperado, rasgando a garganta, porque não tinha esperança da ressurreição.
não acreditavam mais. Eu estou falando aqui para os irmãos do princípio da igreja. No princípio da igreja já tinha problemas entre os irmãos, entre os crentes e entre os pregadores que traziam confusão para os crentes. E assim vai. Então, Paulo começa a descrever aqui a volta de Cristo. Ele começa a falar sobre a manifestação do anticristo, mostrando aqui as características do anticristo, para que a igreja tenha uma noção de quando será esse dia, como será. Por exemplo, para alguns pregadores, os pregadores da graça, me refiro sempre aos pregadores da graça, que eles são os que abordam muito esse assunto. Eles dizem que Cristo já voltou nos anos 70. Não precisa mais a igreja se preocupar. E todo crente agora que está esperando a volta de Jesus são criticados pelos pregadores da graça. Porque, segundo a visão deles, Cristo já veio, não tem arrebatamento, não tem diabo, o diabo já foi destruído. Ele pega essa base, já foi destruído, não tem mais diabo, ele já foi destruído. Não tem arrebatamento, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônios. Essa é a pregação dos pregadores da graça, né? Aqui nas redes sociais. Então, vamos dar uma mergulhada. Paulo disse que para Jesus Cristo voltar para arrebatar a igreja, o mundo estaria minado de uma doença chamada heresia. Deixa eu mostrar para vocês. 3. Olha comigo. 2 Tessalonicenses 2 é o capítulo e versículo 3. Veja o 3 aí, ó. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Olha. Porque isso não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É um ateu. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora veja o 6. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo que nós sabemos o que detém essa manifestação do anticristo, até que seja afastado. Porque o ministério da justiça já opera, aqui ó, já opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Paulo está dizendo, irmãos, olha, que a operação do anticristo, o erro, já está no mundo. Isso aqui é fato. Mas Paulo está dizendo que só tem um que o retém. Retém o quê? A manifestação total, o anticristo encarnado. Só tem um que o detém, até que do meio seja tirado. Paulo está se referindo ao Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo vai tirar a igreja. Então, o diabo, que é treva pura, vai manifestar por completo. Até agora, só são pensamentos obscuros. O fulano tal, o presidente tal, o Beltrano é a besta. É a besta. Por exemplo, estão falando agora, vê sempre vídeo aqui, me esqueci o nome dele. É um presidente aí de um país aí, que está juntando muita gente ao redor dele, ao lado dele. É o anticristo. A gente não sabe. Ninguém sabe. Só são presunções. Porque só tem uma classe de crente que vai saber quem é o anticristo. São aqueles que ficaram no arrebatamento. E é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui no Facebook, no YouTube mais tarde, para vocês meditarem conosco nas Escrituras. Só tem um que o detém. Esse que detém essa manifestação total do anticristo é Deus na igreja. Enquanto a noiva imaculada do Cordeiro estiver na terra, o diabo não pode manifestar da forma como ele é.
enquanto a igreja estiver na terra. Vou explicar aos irmãos por quê. Porque a igreja verdadeira e imaculada, ela recebeu de Deus uma autoridade e poder. Jesus deu a autoridade a essa igreja. Jesus disse: olha, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então, essa igreja, que não é parede, nem placa denominacional, essa igreja que são pessoas, são homens e mulheres voltados para o Evangelho, voltados para as Escrituras, para as verdades, a prática da palavra. Então, o diabo não pode. Quando fala porta do inferno, está falando dos demônios chefe. Então, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos do YouTube, do Facebook, os irmãos estão aqui comigo, aqui na nave do templo. Vamos ver agora. Na carta aos Efésios 6, e versículo 12, diz o apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Principado. Quando você estuda sobre principado, não está falando de um príncipe. Está falando de vários príncipes. Dá-se o nome de principado. Vários príncipes juntos, dá-se o nome de principado. E principado são governantes desse campo espiritual. São demônios de uma alta patente no reino de Satanás. Na carta aos Efésios 2, e versículo 2, Efésios 2, e versículo 2, Paulo falou sobre o príncipe chefão que domina as potestades. Aí está falando de está falando do próprio diabo, do chefe. Então tem o chefe e tem os príncipes do chefe. Né? Pode ver o texto. Quando você pega Mateus, capítulo de número 4, e você estuda o 8 e versículo 9, o diabo pegou Jesus, levou até o monte mais alto, e lá de cima disse: tudo que tu está vendo é meu. Eu dou a quem eu quiser, portanto, se me adorar. Quando você estuda com calma o versículo 8 e o versículo 9, você vai se deparar com o diabo e as lideranças com ele lá. Eu vou ler. Eu faço questão de ler. Porque às vezes tem irmãos que não gostam de ler a Bíblia. Então eu vou aproveitar e vou ler, para você entender. Eu falei do capítulo 4 de Mateus, e o versículo 8 e 9. Veja aí o versículo 8. O verso 8 e o versículo 9. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe o reino, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. É aqui que eu quero dizer para os irmãos. A glória deles. Deles quem, meus irmãos? Dos demônios chefe. Quando Daniel orava, diz a Bíblia que o príncipe, né? Ele impediu a oração de Daniel. Quando você estuda de imediato, você pensa que é o governo ou o rei daquele país. Não é. Está falando de um demônio. Deus mandou o arcanjo Miguel para guerrear. Quando o arcanjo Miguel desceu, que desembainhou a espada, foi que o anjo desceu, o anjo que trouxe a informação para Daniel. Olha, que o príncipe, ou seja, o príncipe daquele lugar, não permitiu ele descer, não deixou ele descer, o anjo descer. Está falando do demônio chefe. Então, todas as cidades têm um demônio chefe. O estado do Ceará tem um demônio chefe. O estado de São Paulo tem um demônio chefe. Brasília. Em todos os estados tem um demônio chefe. Eu estou me referindo a homens, estou me referindo a demônios. Então, Paulo usa essa palavra tanto direcionada aos demônios como direcionada a homens. Eu já mostrei, para quem está entrando agora, Efésios 6, versículo 12, Paulo falou sobre as potestades dos ares. Já em Romanos, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, Paulo fala sobre as potestades que nós temos que obedecer, que são autoridades terrenas, são governos terrenos, policiais, etc. Olha, então, nós temos dois tipos de potestade. Temos as potestades espiritual e temos as potestades físicas. É o que Paulo abordou nesses dois versículos e capítulos do livro que eu estou apresentando aqui para os irmãos. Então veja,
Vocês dizem, pastor, me diga uma coisa, e a volta de Cristo está perto? Bem, eu não sou Paulo, mas se Paulo estivesse aqui, Paulo diria assim para vocês, está bem pertinho. A volta de Cristo está bem pertinho. Nós estamos muito próximo desse arrebatamento. Arrebatamento não é lenda, não é algo lendário, não é história de carochinha. Eu quero confrontar também nessa noite aqui alguns pastores, amigos, que outrora pregava como nós pregamos, mostrando o arrebatamento da igreja secreto. E agora resolveram a pregar dizendo que não tem arrebatamento secreto. Então, nesse assunto eu vou apresentar para a igreja o arrebatamento secreto. Primeiro eu vou mostrar para os irmãos algumas fontes do Velho Testamento, não baseada em lei, nada disso, mas baseado em profetas. Por exemplo, nós temos o profeta Elias, que é o cúmulo dos profetas e a base sustentadora, e também é o cúmulo dos profetas, Elias. Quando você se depara com Elias na antiga aliança, ele tinha um companheirinho careca, né? E esse companheiro não fechava os olhos. Acho que ele nem dormia. Eu estou falando do Eliseu. O Eliseu era 24 horas com os olhos em cima de Elias. Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado. E além dele saber e ter a convicção, os demais profetas sempre anunciavam, olha, o teu Senhor vai ser tomado a qualquer hora. Olha, o Elias vai ser arrebatado a qualquer hora. Os outros profetas ainda incendiavam o coração dele. Os profetas falavam tanto que o Eliseu disse, olha, cale, eu sei. Se cale, eu já sei. Então Eliseu resolveu mandar os profetas se calar, porque ele já sabia. E não só sabia, ele cria. Então ele fez uma pergunta, ele fez um pedido a Elias. Elias, o Elias falou, Eliseu, o que tu queres? Pode pedir. Aí o Eliseu olhou assim para o Elias e disse, olha, Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias olhou para o Eliseu e disse, duras coisas pedis. Mas se você me... Olha o arrebatamento secreto. Mas se você me ver, quando eu for tomado, você vira a capa, porque no céu não entra carne nem sangue, nada corruptível. Se você me ver quando eu subir a capa e tal, então o teu pedido será feito. Ou o irmão Eliseu já não dormia mais à noite, agora até que não dormia mesmo, né? Com os olhos dele também em cima do Elias. Aí, aquele momento glorioso, né? O Eliseu com os olhos fixados em Elias, e de repente Deus toma o Elias numa carruagem de fogo. Quando Deus toma o Elias numa carruagem de fogo, irmão, o Eliseu já foi gritando, carro de fogo! E carro de fogo ele viu quando a capa de Elias caiu. Então ele conseguiu ver. O arrebatamento é no piscar de olhos. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar. Há uma tradução que diz, no momento, no abrir, ou no momento, no piscar de olhos. Há uma tradução que mostra isso. No piscar de olhos. E o piscar de olhos, nós temos duas fontes de estudo aqui pelos irmãos teólogos que diz o seguinte, 3 milésimos de segundo. Já tem outra fonte que fala 7 milésimos de segundo. Irmãos, é um tempo, é rápido demais. Abriu e fechou. Ó. É o tempo. Então é secreto. Eliseu viu porque Deus permitiu que ele visse. Mas não dá para ver. É rápido. É muito rápido. 7 milésimos de segundo não dá tempo nem você pensar. Não dá tempo de pensar. Então, esse é o tempo que o Espírito Santo levará para transformar a igreja e levar a glória. Então, arrebatamento secreto. Elias é a nossa fonte de inspiração para esse segredo. Quando você vai para você pega a sua Bíblia em Lucas 13. Deixa eu ver se é Lucas 13, deixa eu ver. Não, Lucas 17.
E o versículo 31, 32, 33, 34, você vai estudando. Jesus diz: 2 na cama, um vai, outro fica. 2 moedas, uma vai, outra fica. 2 no campo, um vai, outro fica. Arrebatamento secreto. Alguém pergunta: Senhor, onde? Onde é que vai ficar? Onde? Jesus, onde tiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Arrebatamento secreto. Já Paulo, no texto que eu já apresentei, né, de 1 Coríntios 15, 52, fala que é num piscar de olhos. Então, isso que nós estamos mencionando, irmão, ainda não aconteceu. Então, os pregadores da graça estão dizendo que já aconteceu. O capítulo 24 de Mateus, que é um livro, aliás, que é um texto totalmente exclusivo para a nação de Israel, existem algumas fontes do texto de Mateus 24 que também se refere à igreja. Não é totalmente só para os judeus, o capítulo 24 de Mateus. Também reflete a igreja. E observe, Jesus disse que nunca houve nem haverá tribulação igual. Nunca houve e nem haverá tribulação igual. Aí você fica estudando. Espera aí. Se nunca houve e nem haverá tribulação igual, então como é que se interpreta? Nos anos 70 ocorreu a destruição do templo em Jerusalém. 100 mil judeus foram crucificados vivos em estaca, em cruzes. Israel. Uma matança de judeus foi terrível. Né? 100 mil judeus crucificados em cruzes. Né? O rei Espasiarca entrou lá em Jerusalém e com a cobiça para tirar o ouro que estava no templo, ele não deixou pedra sobre pedra para se cumprir o que Jesus Cristo falou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o rei Espasiarca, com todo o seu exército, ele destruiu o templo. E como eu disse, na cobiça para arrancar o ouro, ele não deixou pedra sobre pedra. Derreteu tudo. E levou tudo que foi de ouro. O país dele. E matou os judeus. Só que eu quero apresentar aqui nessa noite para os irmãos aqui do YouTube, os irmãos do Facebook, os irmãos que estão aqui sempre comigo, algo importante que poucos pregam. Não me lembro bem, mas parece o capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel disse que Israel vai passar 7 meses enterrando cadáver para purificar a terra da podridão. Isso não aconteceu ainda em Israel. Porque a mortandade que ocorreu nos anos 70 foram judeus que morreram. Não foram os ímpios que morreram. Foram judeus que morreram. Então essa profecia de Ezequiel ainda não se cumpriu lá em Israel. Quando é que essa profecia vai se cumprir lá em Israel? A profecia de Ezequiel. Que os homens estando em pé, Jeremias falou sobre isso, os homens estando em pé, as órbitas dos olhos apodrecerão, eles vão morrer em pé, os homens, os soldados do anticristo, vão morrer em pé, estão em pé e bum, morrem em pé, que apodrece. O profeta Jeremias falou isso. Já o Ezequiel disse que Israel passará 7 meses enterrando o cadáver. Se nós fizermos uma comparação dos anos 70, de 100 mil judeus que morreram, para os anos 1933 até o 48, nós vamos se deparar com o quê? Com Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Então, você faz uma comparação de 6 milhões de judeus para 100 mil, não é nem o dízimo, irmão. Então, eu não posso pegar o capítulo 24 de Mateus e trazer aqui para a igreja e dizer para os irmãos que tudo já se cumpriu. Não posso. Eu posso dizer para os irmãos que a destruição do templo, o templo se cumpriu. Muitos judeus foram tirados do seu próprio território, foi levado para outros territórios, se cumpriu. Agora, a grande tribulação que nunca houve nem haverá, eu não posso
pegar a mensagem que estou pregando aqui e dizer que se cumpriu apenas no capítulo 24 de Mateus, porque assim eu estaria ignorando o sofrimento judeu de 6 milhões de judeus que morreram pelo endemoniado Hitler. Nem se compara, irmão. Então, os pregadores da graça deviam rever isso e deixar de enganar a igreja. Falsos profetas. Então vamos lá. Quando é que Cristo vai voltar para arrebatar a igreja? A Bíblia diz que esse evangelho seria pregado em todo o mundo. Deixa eu ver aqui. Está com 20 anos que eu moro aqui no Sítio Prata. O Ministério Rai tem 25 anos, Maria? 25 anos. Ministério Rai. Quando o Ministério Rai tinha 2 anos de existência, esse ministério que eu congrego nele, que nós congregamos, uma irmã da Deus de Amor chegou na minha casa e disse: Pastor Elésio, eu tive uma visão de você. Eu não vi você, só vi sua voz. Eu vi o globo terra na visão, eu vi o globo da terra. Todo o globo da terra eu vi na minha visão. E a sua voz ecoava em todo o globo da terra. Sua voz. Ela disse que a minha voz ecoava em todo o globo da terra. Esse evangelho que estou pregando. No primeiro canal que nós colocamos aqui, que o meu filho colocou aqui, nós alcançamos com a mensagem 60, não estou lembrado se foi 65 ou foi 66 países do mundo. Foi 66. 66 países do mundo ouviram as mensagens que estou pregando. Incrível, né, irmão? A gente tem a soma todinha. Meu filho lá em casa olhava, olha aqui, papai. Mais de 60 países está ouvindo o senhor pregando. Olha, para se cumprir aquilo que a irmã viu. Tiraram o nosso canal do ar, nós estamos com outro aqui. E daqui um dia nós teremos o quê? 100 países. Né? 200 países. São o quê? São 275 países, do mundo todo? Estou bem lembrado, mas parece uma coisa assim, não estou bem certo, né? Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Bem, eu falo com convicção porque Deus mostrou para a irmã. Ela ouvia a minha voz ecoando em todo o globo da terra. Hoje nós temos irmãos nos Estados Unidos, temos irmãos aqui lá é dia, aqui à noite lá é dia, Japão. Valdinei é do Japão, amigo nosso aqui pelo canal. Da Noruega, vários irmãos que entram em contato comigo, irmão. Então não só esse irmãozinho que ouve, muitos outros ouvem aqui das redes sociais, que é um veículo tremendo para se levar o Evangelho. Então observa. Como é que nós podemos dizer que Cristo está às portas para arrebatar a igreja? Primeiro, nunca houve uma época tão difícil para o Evangelho como a época que nós estamos vivendo hoje. Paulo diz que os últimos dias seriam trabalhosos. Paulo diz que o mundo estaria minado de enganadores. E outra coisa que Paulo fala aqui, irmão, que toda vez que eu leio isso aqui me arrepia, porque eu tenho que ter cuidado comigo mesmo. Você tem que ter cuidado, porque tem crente que só prega para os outros, não prega para si. A gente tem que pregar para a gente, porque se Jesus Cristo voltar e você não pregar para você, você pode ficar. As pessoas vão e você fica. Então, a gente tem que viver. Vamos lá. Isso aqui me arrepia quando eu leio isso aqui, ó. Que vocês já leram aí, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste do pecado, o filho da perdição. Ó, venha apostasia. Os irmãos sabem o que é apostasia? Apostasia vem de apostatar. E o que é apostatar? Apostatar é deixar, é anular, é dar as costas. Quantos de nós, irmãos, que eram homens e mulheres de oração, e não somos mais?
Nós somos o que agora? Apóstolo. Nós apostatamos na oração. Nós deixamos. Quantos de nós que eram homens e mulheres de jejum e não somos mais? O que é isso? Apostatamos. Olha, acreditar no que eu estou dizendo, irmão. E é isso que me dá medo. É isso que dá medo para a gente. Cada segunda-feira que amanhece é uma oportunidade que Deus nos dá. Cada terça, quarta, quinta, sexta, domingo, cada dia que amanhece é uma oportunidade que Deus dá para a gente recomeçar. Cada dia. Deus pegou o irmão, levou no inferno e disse, olha, você deve me aceitar. Mas eu já sou crente. Tem pessoas que pensam que isso é alguma coisa, não é, irmão? Crente para Deus e aqueles que estão conectados com sua palavra. Se você está fora do Evangelho, você precisa voltar-se para o Evangelho. Ser crente no Evangelho. Seguir o Evangelho. E do contrário, a pessoa só é nominal. Crente nominal. Então, observe. Nós estamos perto do arrebatamento? Estamos. É aqui que eu vou apontar. Você vai se deparar com pregadores aqui nas redes sociais. Eu já falei e vou continuar falando, até deixar eles furiosos. Pregando contra a realidade do inferno, ele diz que não tem inferno. Pregando contra a realidade de Satanás, ele diz que o diabo não existe. Pregando contra a realidade dos demônios, eles dizem que não existe demônio. Pregando contra a realidade do pecado que vem da desobediência, ele diz que não tem mais pecado. O que é isso, irmão? Se isso não é apostasia, o que é isso que nós estamos vendo? Pregadores da graça que pregam dizendo que ceia não existe, batismo em água. Entrou um desses endemoniados aqui em um dos vídeos que nós postamos aqui, fazendo crítica das pessoas que estavam se batizando em água. Olha, irmão. Critica dizem que não tem ceia, não tem batismo em água. Irmãos, é horrível, irmão. Se isso não é apostasia, então o que é então? São pastores, são pregadores, são homens que se dizem pregadores da graça. Já tem outro grupo aqui nas redes sociais, cabeludos, pregando da graça, pregador da graça, dizendo que nessa dispensação Deus não faz nenhuma exigência. E eu já gravei um vídeo aqui dizendo para os irmãos que nessa dispensação, é unicamente nessa dispensação que nós somos tratados de filho. Se Deus não faz nenhuma exigência, então ele não é um bom pai. Porque todo pai exige do filho. Então são pregadores endemoniados, afirmando ser pregadores da graça, levando exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, apostasia. E as pessoas param para dar ouvido, sabe, irmão? Porque o povo é aquela história, sabe? Me engana que eu gosto. Sabe o crente que gosta de ser enganado? O cara fala bonito, está lá, mostra alguns versículos da Bíblia, nem fala bonito. Esse cara pensa que é verdade. Aí entra e cai na teia de Satanás. Paulo fala de apostasia. Homens que se apostataram da fé. Eu sou criticado 24 horas aqui nas redes sociais porque prego sobre jejum. Ele diz que jejum é da lei. Eu prego sobre jejum porque o próprio Deus falou pessoalmente comigo e mandou que eu consagrasse a vida. E consagrar a vida é viver uma vida de oração e jejum. Consagrar é isso. É ser separado para Deus. Então eles pregam dizendo aqui que não tem jejum. Não precisa jejuar, não. O crente já não gosta muito de jejuar e ouvir nos pregadores desse, irmão. Aí vira pamonha, viu? Então veja lá, meus irmãos. Esse arrebatamento está perto. Por que está perto? Porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Nós temos o que se cumprindo?
nós temos aquilo que as Escrituras diz, que o mundo estaria minado de enganadores. Nunca houve na história uma época de grandes lideranças ou de lideranças ou de mestres, de muitos mestres espalhados no globo da terra, cada um com a sua tese, com o seu pensamento, levando as pessoas a se distanciarem de Deus. Essa época é a época mais difícil da história. E eu vou começar aqui mostrando para os irmãos o conformalismo dentro da sua religião, só para você ter uma ideia. Nós temos isso também no Ministério On-High, o conformalismo no Ministério On-High. Não estou atacando só você, não. Aliás, eu não estou atacando ninguém. Eu vou falar uma verdade aqui que é para nós da igreja On-High, os on-highenses, e para todos que nos ouviram aqui. Os 3 hinos cantados dentro da religião é o conformalismo. Se não cantar os 3 hinos, tem briga. Se conformaram com aquilo. 5 minutos de pregação. Se passar de 5 minutos, aí o cara não tem ética, o cara não tem sabedoria, né? O que é isso? Conformalismo. É o que está acontecendo. Você procura um paralítico andando na igreja, não tem. O cego. Você vê a igreja primitiva? Ele diz para o paralítico: olha, não tem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta em nome de Jesus. O paralítico levantou e andou. Hoje a igreja tem tudo. O templo espelha, você se espelha, dá para pentear o cabelo, olhando para as paredes do templo, para o púlpito do templo, para o piso do templo. Você se espelha, você se vê. Mas procura um doente curado, não tem. Um paralítico curado, não tem. Um cego que voltou a ver, não tem. Então, o que a igreja no princípio tinha, nos dias atuais não tem. Por que não tem? Porque se apostataram da fé. Outro grande perigo que entrou dentro das religiões se chama faculdade teológica, faculdade da teologia, bacharelado. Tudo isso matou a igreja, destruiu a igreja. Por que destruiu a igreja? Porque a igreja movida pelo Espírito Santo, ela não precisa de um bacharelado, ela precisa de Deus. Jesus disse: você não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai administrar na boca de vocês o que vocês devem falar. Hoje, o pregador, ele tem que pregar tantos minutos e tem que falar de acordo com aquilo que ele aprendeu na teologia, na filosofia. Porque se ele não falar, ele é descartado. Uma pessoa como eu não prega na sua igreja. Não dá para pregar. Porque aí eu vou desmontar tudo que montaram. Aí não dá certo. Vão me matar lá dentro. A época mais terrível da história nós estamos enfrentando. Crentes e crentes, sem a segurança da salvação, sem certeza de salvação, estão dentro da religião, mas não têm convicção, não têm certeza da salvação. O que é isso, pastor? Porque estão desviados do Evangelho. Apostataram-se. Eu vou mostrar para os irmãos nessa noite, para você que está em casa, 5 sinais que seguem uma pessoa que não é apóstata. Que não é apóstata. 5 sinais. Vamos lá. Marcos 16, versículos 17 e 18. Sinais seguirão aos que crerem, aos que não são apóstata. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quando pegarem serpente, vamos lá, vamos no início. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se alguma coisa venenosa comer, não lhe causará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos
e eles ficarão curados. Aqui está 5 sinais que segue a igreja viva. Eu não estou falando desses milagres comprados aí não, hein? Que a pessoa ganha um bocado de dinheiro para fingir que é paralítico. Eu já mandaram um bocado de vídeo aqui, eu vi. O cara finge que é paralítico, ganha lá o dinheiro lá, no meio do povão se levanta, aí o povo fica vibrando, pensando que é Deus. Eu não estou falando desses milagres diabólicos aí não. Eu estou falando de milagres de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, o que fazer para não ser uma apóstata? O que fazer para não ficar no arrebatamento quando Jesus arrebatar a igreja? É se arrepender. Hoje eu desci da serra pensando. Oh, Jesus, a gente acaba se desligando muitas vezes. E quando a gente se desliga um pouquinho, a gente ofende pessoas. A gente deixa pessoas tristes. A gente tem que estar ligado com Deus 24 horas para não cair nisso. O cristão, irmãos, que tem medo de ficar no arrebatamento, ele faz o impossível. Ele faz o impossível. O que é impossível? É calar, mesmo que ele tenha toda a razão. É ficar calado, mesmo que ela tenha toda a razão do mundo. Está calado. Esse arrebatamento vai pegar muita gente surpresa. Jesus foi muito claro, 2 na cama, um vai, outro fica. Jesus também disse que o arrebatamento será como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. Irmão, nunca houve na história do mundo, o mundo está aí. Nunca houve na história do cristianismo uma época de tantas festas, como acontecia antes de chegar no Brasil o coronavírus. Essas religiões, todo dia tinha festa dela. Festa não sei mais de quê, não sei mais de quê, festa de menino, festa de criança, festa daqueles que ainda vão nascer ainda, festa das mulheres, festa dos homens, culto de senhora, culto de senhor, todo dia. E tem pessoas que pensam que Deus se agrada com isso. Deus nunca se agradou com isso, irmão. Tudo isso é um frescura, irmão. Deus nunca se agradou com isso. Deus se agrada quando a igreja sai para evangelizar, ganhar as almas. Está lá um montão, se aloja um montão dentro das religiões para olhar para o vestido do outro, da outra, para olhar para as calças do outro, para ficar olhando, tá, irmão, sabe? Terminou, tem gente que sapateia, corre, rola pelo chão. Quando termina aquilo aí, frio de novo, poeira de novo, acabou-se. Parece que o pregador traz um bocado de povo estranho e leva um povo estranho com ele. Nada disso agrada a Deus, mas nada disso nunca agradou a Deus. Deus não é cearense não para gostar de forró não. O povo para gostar de forró é cearense. Deus não é cearense não. Estou dizendo que Jesus era brasileiro cearense. Jesus não é brasileiro nem cearense, coisa disso. Eu sou do céu. Jesus disse, eu sou do céu. João 13, versículo 13, né? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o que está do céu. Eu sou do céu. Pronto. Eu dei a referência aqui. Bem, igreja. Então, essas festas, Deus nunca se agradou disso. Vá dessas festas para você dar uma olhada se ele levanta algum paralítico. Por que não levanta? Porque Deus não gosta disso. Se ele gostar, dá um paralítico lá. Até das nossas mensagens, que todos os anos nós tínhamos aquela pregação, né, irmão? Eu nesses períodos de mensagem nas ruas, eu cheguei a ver paralítico andar. Preguei em local onde nós oramos e paralítico levantou na hora com a sua moleta, cadeira, né? Chegamos a ver vários milagres assim, nesse trabalho que nós exercia de ano em ano, né? Mas você sai por aí, você não vê nada. Aqui mesmo, nós fizemos um evento aqui Deus abriu a malha de um irmãozinho veio, depois irmãozinho veio, mas então olha para Deus fechar, não, eu só olho para Deus abrir. Fechar não é comigo, não, nem com meu Deus. Com essa coisa aperta para lá. Fechar não é com Deus, não é comigo não.
Eu orei para Deus abrir. Pronto. Bem, meus irmãos e irmãs. Então, quando é esse arrebatamento, pastor? Tem um maluco aqui nas redes sociais marcando a data da volta de Jesus. Ele marcou a primeira vez, Jesus não veio. E ele não se retratou com o povo que segue ele no canal dele. Ele não pediu perdão. Marcou a segunda vez, quebrou a cara. Jesus também não veio. Marcou a terceira e Jesus não veio. Né? E sabe o que ele está dizendo agora? Ele está dizendo que é o problema do relógio. O problema é o relógio. Viu? O cara é hipócrita, mentiroso, enganador e não se retratou com a igreja. Ele está dizendo que o problema é o relógio. Então, Jesus Cristo disse que os anjos não sabem natureza angelical. O filho, a palavra filho vem do verbo gerado. Aquele que foi gerado também não sabe a volta de Cristo para arrebatar a igreja. É um segredo que Deus não revelou para ninguém. Você pode orar, ficar magro, jejuar a Deus, pedindo para Deus mostrar. Deus não mostra, porque as encobertas é para nós. As reveladas é para nós, as cobertas é para Deus. Deus não revela para ninguém isso. Não. Agora, uma coisa nós sabemos, nós temos visto. Jesus mandou que nós olhássemos para a figueira é Israel. Jesus disse que quando a figueira começa a brotar, estender os seus ramos, está perto o verão. Ele diz de igual modo. Então, quando você olha para Israel, o que é Israel? Israel está com 71 anos que se tornou um país livre, dono do seu próprio nariz. Uma geração, as escrituras variam quando fala de geração. A nação de Israel passou 40 anos no deserto e a Bíblia diz que aquela era uma geração. Então nós temos na Bíblia geração de 40 anos e no Salmo, conforme Davi, nós temos geração de 70 anos que passa a ser em paz. Então a Bíblia fala de 70 anos como, apresentado como geração e a Bíblia apresenta 40 anos também apresentado na Bíblia como geração. Então varia, o assunto sobre geração varia. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Paulo morreu nos anos 60 e não aconteceu nada, não falou nada com relação a Cristo vir, a Cristo voltar. João Evangelista morreu no ano 95, no ano 95 depois de Cristo, e não falou nada que Jesus Cristo tinha voltado. Os pregadores da graça estão dizendo que Jesus voltou. Se Jesus tivesse voltado, João teria escrevido, teria dito, ele já veio, ele já voltou. Ele não falou nada. Os pregadores da graça são uns enganadores. E não é graça o que eles estão pregando desgraça para as pessoas. Porque estão levando o ateísmo para as pessoas. E isso é desgraça. Então vamos lá. Como nós sabemos, pastor, que Jesus está às portas para arrebatar a igreja? Porque nós estamos vivendo a apostasia. Essa apostasia. É apostasia em todo canto. Deus é tratado de terceira pessoa. Isso é apostasia. Jesus tratado de segunda pessoa. Isso é apostasia. Espírito Santo tratado de terceira pessoa. Isto é apostasia. Porque o que é apostasia? Apostasia vem do verbo apostatar-se da fé, daquilo que está escrito. Então vamos ver o que está escrito sobre Jesus, para quem está entrando agora. João 30, João disse, é dele a primazia porque ele é primeiro. Quando alguém coloca Jesus como segunda pessoa, essa pessoa apostatou-se da fé. Porque as escrituras estão dizendo que a primazia é dele, e a primazia não pertence a quem é segundo, e muito menos a quem é terceiro. A primazia de quem é primeiro. Colossenses 1,18, Paulo diz que ele, Jesus, em tudo é primeiro, em tudo tem a preeminência. 21 do Apocalipse, versículo, deixa-me ver aqui. Não, Apocalipse capítulo 17, Jesus diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, se a sua fé fugir dessa realidade bíblica, você se tornou apóstata. Você apostatou contra a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a verdade. João 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a verdade. Quando você ouve a verdade, você não acredita nela, então você é um apóstata.
se apostator da fé. Não vão ficar tristes comigo, os irmãos de casa, porque essas são as verdades que Deus tem mandado eu falar. Eu não estou fazendo nem mais nem menos do que minha obrigação, como cristão. Pastor, quem são as pessoas que vão ser arrebatadas? Talvez seja uma pergunta. A Bíblia fala sobre 2 tipos de seguidores. Embora, em algumas partes, nós encontramos 4 tipos. Eu vou falar de 4 tipos e vou falar de 2 tipos. Eu vou falar de 4 tipos envolvendo o mundo e eu vou falar de 2 tipos envolvendo a igreja no mesmo quadro onde ela se reúne para cultuar. Vamos começar com o mundão, com o globo. Havia aqueles que seguiam Jesus porque viram ele transformar pães, estavam lá para comer pão. Havia aqueles que seguiam Jesus para ver aonde ele tropeçava, para apresentar os magistrados, os fariseus, para condená-lo. Havia aqueles que seguiam Jesus para ver apenas os milagres, os sinais. Mas havia um 4º grupo. Qual é o 4º grupo? O 4º grupo é aqueles que seguem Jesus porque creem em Jesus. Então, tem um grupo que segue Jesus porque comeu pão. Tem outro grupo que segue Jesus para ver onde ele tropeça. Tem outro grupo que segue Jesus só por milagre. No dia que no culto não tem milagre, ele diz que Deus não estava lá. E tem um grupo que segue Jesus porque creu. Esse é tratado de discípulo de Cristo. Nós estamos aqui porque nós cremos. Foi isso que ele disseram. E o céu não estremeceu para quem estava lá para comer pão, para ver milagre, para ver onde Jesus tropeçava. Não, o céu estremeceu para aquele que chegou perguntando: nós queremos ver Jesus, nós queremos ver Jesus. Então naquele momento o céu trovejou. E Filipe foi o condutor, né? Pegou aqueles rapazes e levou até Jesus. Eles queriam conhecer Jesus. Ó. E o céu estremeceu. Trovejou no céu. Então vamos continuar. Quando você pega a sua Bíblia, a sua espada, e estuda comigo agora sobre a igreja. Também sobre o quê? Sobre a igreja. 2 classes de pessoas reunidas no mesmo lugar. Agora vamos ver os textos da Bíblia, o que a Bíblia fala com relação à igreja, as pessoas que se assentam nas cadeiras da nave do templo. Você pega Mateus 7, do 24 ao 25, Jesus fala o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei a um prudente que ficou socado sobre rocha. Desceu a chuva, correram os rios, soprou os ventos e bateu com o pé na casa, e ela não caiu, pois a sua edificação era sobre rocha. Agora eu vejo a outra classe, sentado também na nave do templo. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato que ficou socado sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, soprou os ventos e bateu com o pé na casa, e ela caiu, foi grande a sua queda. A palavra está sendo direcionada a 2 classes de pessoas que estão sentadas na nave do templo. Aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem apenas por ouvir, não praticam. A palavra não faz efeito na pessoa que não pratica. Ela só faz efeito nas pessoas que praticam. Essa é a primeira parte, né? Que nós estamos apresentando. Vamos aqui, por exemplo, a outra parte que Jesus falou em relação a essa questão. Eu já mostrei. De Lucas 17, né? Do 31 ao 36, né? 35. 2 na cama, vai outro fica. Por que 2 na cama, vai outro fica? Porque um era exatamente esse que apenas ouvia, não praticava. Entende? Isso relacionado à igreja. Jesus falou para a igreja. Isso aqui é uma mensagem para a igreja. Aqueles que ouvem e praticam. Quem tem crente que ouve e não pratica. Esquece na hora que passa do portão para fora. Esquece tudo. Né? Então vamos lá. Jesus vai arrebatar qual igreja? 3:10 do Apocalipse. Por que guardaste a palavra da minha paciência? Então o Senhor vai guardar aqueles que guardam a sua palavra. Também eu te guardarei. Valeu. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que advém sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra.
da hora da tentação que virá sobre todo mundo. Não está falando apenas da nação de Israel, só está dizendo de todo mundo. Então aqui nós temos Satanás. Deus promete arrebatar a igreja antes da manifestação total de Satanás. É claro que o espírito do diabo já está operando na terra, né? Sabemos disso, está nos governantes aí. Né? Você vê aí quantas pessoas morreram aí com o coronavírus. Eles recolheram aí o remédio que curaria aquilo ali. E agora descobriram que eles cometeram um grande erro. Quantas almas, quantas vidas morreram por causa desses vagabundos irresponsáveis que pegaram o remédio que dava para curar essas pessoas e tiraram das prateleiras, das farmácias. Você entendeu aí como é que é a coisa, irmão? O diabo na vida deles, o Satanás na vida deles. Fez isso. E eu contei para os irmãos, antes de começar o coronavírus no Brasil, eu disse para os irmãos, 5 meses antes, eu vi o céu repleto de demônios, de anjos do mal. Todos eles em fila, numa missão especial, entre aspas, para causar o pavor sobre todo o globo da terra. E causou. Ele causou pavor em toda a humanidade na face da terra. São demônios, irmãos. É claro que o judeu está no controle de tudo. Deus permitiu isso para que essas festanças de igreja, essas festanças mundanas se acabassem tudo. Eu louvo a Deus. Acabou tudo, irmão. Acabou tudo. Pintura na boca. Cadê a irmãzinha das igrejas mundanas? Você vai colocar pintura na boca? Não vai, ninguém vai ver sua boca, né, irmão? Está mascarado, ó. Eu louvo a Deus pelo que está acontecendo. Ó. Temos que dar graça por tudo, né, irmão? Amados que vêm para o bem, os que são de Deus continuam fixados, firmes. Os que não são, se arrebentam todos, é o que diz a Bíblia. Claro que a expressão não é essa. A expressão de se arrebentam todos é a minha expressão. Mas a expressão da Bíblia diz, né? Cai, que é mesmo que se arrebentar. Pronto. Então, duas classes. Vamos ver agora essas duas classes de cristão no último dia. 7 de Mateus, e verso 22 e 23. Olha o 22. Muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não fizemos muitos prodígios. Olha o 23. Pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós, que praticaste a iniquidade. Então, quando você estuda essa palavra, praticaste a iniquidade, está dizendo que eles caíram. Eram homens caídos no pecado. Caídos no pecado por quê? Porque não praticavam a palavra de Deus. Quando você vai para João 15, versículo 14, Jesus disse assim: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vocês só são meus amigos se vocês praticarem os meus mandamentos. É isso que Jesus está falando. Para o discípulo que se interpreta o princípio da igreja. Quando você vai para Atos 2, versículo 42, diz a Bíblia que a igreja primitiva perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz a Bíblia, em cada pessoa havia temor, e Deus fazia sinais de prodígio através das mãos dos apóstolos, porque havia temor na igreja. Uma coisa séria, muito séria, mas muito séria, muito séria. Então nós estamos pertinho do arrebatamento, pastor Eliezer? Estamos bem pertinho. A qualquer momento Jesus pode arrebatar a igreja. E o que fazer, pastor, para estar pronto, preparado? Bem, meu conselho aqui para a igreja e para todos nós é: se volte para Deus. Passa a buscar a Deus, né? Orar a Deus, buscar a Deus. Se arrependa, se volte para Deus. Tem crente que ouve as mensagens bonitas, mas nunca muda de vida. Nunca muda, é sempre aquele crente velho, aquele tijolo que não foi assado, aquele tijolo cru. Então você tem que entrar na fornalha da oração, buscar a Deus, até amortecer
essa carne, esse ego, essa coisa ruim, ser arrancado da sua vida. É claro que isso é a partir do momento que você reconhece. Não tem como Deus perdoar um homem se ele não reconhecer que é pecador. Deus não é salvador de salvo, Deus é salvador de perdido. Se você se acha um salvo, mesmo estando no erro, você nunca vai ser salvo. Deus só salva perdido. Deus não salva quem é salvo. Deus só salva perdido. Se você, pastor, eu já estou certo, pastor, com 1 quilo de batom na boca, está lá o cristão de bermuda, irmão, de bermuda no meio da rua, de barriga de fora, sem um pingo de temor a Deus, dizendo que é um salvo. Enquanto você não reconhece, Deus não é seu salvador. Porque Deus não vem salvar o salvo, Deus vem salvar o perdido. É isso. E quando você se justifica salvo no erro, Deus não é seu salvador. Eu quero deixar isso aqui bem direitinho aqui, que é para refrescar a moleira de muita gente. Então, meus irmãos e irmãs, vamos colocar de pé, porque senão eu pregar tudo, eu vou pregar o que quarta-feira? Hã? Vou pregar tudo hoje, eu vou pregar tudo quarta-feira. Vamos colocar de pé para nós orar, irmãos, para nós ir para casa. Deus eterno, Deus maravilhoso, quero te agradecer nessa noite, Pai Santo, por esta mensagem, por esta palavra. Eu oro pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, os irmãos aqui no YouTube, os irmãos aqui no Facebook, Senhor. Nós apresentamos nesta oração a vida de cada uma, para que o Senhor nos ajude, nos prepare, meu Deus, para estarmos contigo, Senhor. E se porventura passarmos dessa vida para outra, meu Pai, estarmos com o Senhor. Deus, faz esta grande obra. Recebe nessa noite esse culto, a nossa gratidão. Continue conosco, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Maravilha.